Olá pessoal! Todos os anos, milhares de pessoas entram nas faculdades para fazerem um curso de ciências contábeis e muitos deles têm apenas uma pequena noção sobre o que é a profissão do contador. Na verdade, a contabilidade é uma prática administrativa que muitas vezes acontece nas empresas mesmo que ela não seja chamada por esse nome. O que se aprende na faculdade, então, é uma série de conhecimentos que buscam ajudar o futuro contador a desempenhar melhor aquilo que chega a ser chamado de a linguagem dos negócios. Só que aprender na teoria, uma área do conhecimento que é muito dinâmica, muito voltada a problemas reais, é um desafio para os estudantes. Um desafio tão grande que chega a render um verdadeiro reality show. E é isso que queremos apresentar para você agora. Um show do desafio de um grupo de estudantes para colocar em prática a contabilidade teórica que aprende nas escolas. Meu nome é Ivan Canan e esse é o projeto Estudantes em Ação. Quando nós nascemos, começamos a aprender, mamarando a falar e começar a escrever. Mas se depois não aprendemos a lição, estudo, trabalho, namoro e começa a zoação. Não importa a gramática, contabilidade, engenharia, economia, administração, somos todos estudantes em ação. Será que existe um manual, tem jeito de não se dar mal? Na escola encontrei a teoria, mas como eu coloco em prática? O tempo todo fico nessa confusão de ser um estudante em ação. Somos todos estudantes em ação. O projeto Estudantes em Ação surgiu do reconhecimento de que a maior parte dos alunos dos cursos de contabilidade lida com empresas de pequeno porte. Na verdade, a maior parte da população lida com empresas dessa natureza e precisam muito entender os negócios para gerirem bem suas organizações. O que se pensou então foi levar 3 alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, para prestarem consultoria a uma pequena empresa. Até aí tudo bem, mas a questão é que eles ainda são estudantes, ainda não conhecem nem mesmo a teoria. Assim, o que resultou é praticamente uma aventura pelo mundo da contabilidade. E você pode começar a acompanhar essa aventura conhecendo os nossos 3 voluntários, os nossos Estudantes em Ação. Meu nome é Pablo de Lima. Bom, eu sou o menor de 2 filhos, nasci no Paraná, na cidade de Toledo, depois me mudei para o Sul com 6 anos de idade, morei lá por 2 anos, vim para Mato Grosso, né? Daí vim direto para Sinop, morei aqui, estudei a maior parte da minha vida aqui, prestei o concurso vestibular, passei para Ciências Contábeis e estou nessa jornada, né, de aprender cada vez mais, né? Ivanir Santos Júnior. Eu cresci assim junto com a minha mãe, com meu pai, com a minha família, né, família sempre unida. Com o tempo, assim, quando eu tinha mais uns 16 anos, meu pai faleceu, aí eu tive que se amadurecer mais sobre a idade, que eu já estava na adolescência, meio. Aí aprendi mais com a minha mãe, com meu irmão daí mais velho, né, virou como um exemplo de vida, e assim eu fui levando, assim, formou quem eu sou hoje, eu acho. Meu nome é Renilton Lopes de Moraes, eu tenho 20 anos, eu nasci em Juína, fiquei lá por um bom tempo, eu tô aqui em Sinop acho que há 3, 4 anos. Minha intenção, né, basicamente, vindo para cá era só para estudar. Acredito que minha infância em si, ela foi um marco. Eu participei, fiz muita coisa, né, me diverti à vontade, porque eu aprontava muito mesmo. Soltava pipa, fazia folia à vontade, né? Sei lá, um monte de folias e a criançada de hoje em dia vive só em celular. Então não tem essa vivência, não tem esse costume como antigamente. Pessoal, já deu para perceber que os garotos estão numa situação muito parecida com a maioria das pessoas que iniciam esse curso. Eles têm boas ideias, intenções e lembranças, mas também têm muito a aprender. Nós levamos esses garotos a uma microempresa onde eles puderam aprender mais sobre a realidade em que a contabilidade ocorre. É uma oficina mecânica, um auto center, que foi se desenvolvendo com o tempo a partir dos sonhos de um garoto. Assim, o ramo de oficina veio, o meu padrasto, no caso, que eu fui criado pelo meu padrasto, a gente sempre trocava ideia. Você poderia ser mecânico e tal, ele sempre trabalhou com caminhão. Aí, com o passar dos anos, foi passando, a ideia foi amadurecendo. Trabalhava como engraxate aqui na cidade, logo que a gente chegou, muito, desde pequena, sempre a família da gente sempre foi muito humilde, sempre batalhando em cima das coisas que precisava.
Então eu, falecido meu irmão, estudavam de manhã, na parte da tarde a gente ia pra rua ou vender sorvete, vender picolé, vender fruta, aí engraxar sapato, tentar defender o dinheiro, né? E com o passar do tempo eu acabei abandonando a escola, nunca fui, não era mau aluno, mas nunca fui muito de estudar, nunca gostei muito na escola. Eu acabei deixando de lado. Comecei a trabalhar à noite, trabalhar com restaurante, trabalhar de garçom, aí depois comecei a fazer entrega de pizza. E aí quando surgiu a oportunidade de um conhecido meu, eu falei pra ele, pô, cara, eu tenho vontade de trabalhar com oficina. Na época eu ganhava razoavelmente bem trabalhando à noite, saí de lá e vim trabalhar de ajudante. E aí eu tomei gosto pela profissão, tô aí até hoje, graças a Deus aí. Pra quem veio de uma caixinha de engraxar sapato hoje, eu tinha uma visão quando eu saí para abrir a empresa, eu tinha uma visão, eu vou trabalhar, aí eu faturo tanto por mês, vai me sobrar tanto. Então eu tô com um salário bom, dá para mim viver, dá para mim manter minha família, tá bom. Só que aí quando você realmente entra no ramo, que você passa de ser só um empregado para ser um empresário também, aí você vê que a coisa é diferente. Você não tem que pensar só no que você pode fazer e ganhar só o seu salário no final do mês. E você vai passar a ter outras pessoas dependendo de você também. 90% do meu tempo eu passo dentro da empresa, que é eu, minha esposa, tenho meus filhos também, sempre que possível eu estou colocando eles aqui dentro. A nossa empresa é uma empresa familiar. Antes de tudo a gente tem um ambiente familiar aqui dentro. É um ramo que você, querendo ou não, você não pode cometer erro. Porque às vezes um erro seu pode custar a vida de uma outra pessoa que está dirigindo um carro. O Éder, o proprietário da empresa que recebeu os alunos, é um representante típico das microempresas empreendedoras brasileiras. São empresas que surgem muitas vezes da necessidade de trabalho, mas também no espírito de seus fundadores em assumir a responsabilidade pelos serviços que prestam e produtos que oferecem. Nesse tipo de empresa, são poucas as atividades que são repassadas a funcionários. A gestão acaba sempre sendo muito centralizada, com decisões que em muitas das ocasiões misturam a razão e a emoção. Para poder ajudar uma empresa como essas, então, é preciso conhecê-la, o seu modo de funcionamento, o jeito de gerir do seu proprietário. Então, o primeiro desafio dos nossos estudantes em ação foi conhecê-la. E nós acompanhamos essa experiência com o material que eles gravaram, em uma visita que eles fizeram sem acompanhamento. Veja lá. E aí galera, pessoal do Projeto Estudantes em Ação, estamos aqui se encaminhando para a empresa Edercar, e vamos lá, vamos fazer a consultoria. Chegando na empresa. Bom dia. Palmas. Prazer, se vocês precisarem ir vendo e tirando foto, pode ir, que o Éder saiu. O Éder chega, sai, chega, ele não vai aqui. Mas qual que é a finalidade de vocês aqui? Vocês estão pretendendo fazer? A gente vai fazer uma apresentação, né? Fazer uma entrevista, grava aí. Saber a parte básica. Porque o Ivan já fez essa entrevista aqui. Então, aí vocês têm que fazer mais coisa. É que como a gente é a parte do estudante em ação, a gente tem que fazer a parte nossa, o Ivan faz a parte dele e depois faz o Machino também. O material para fazer a consulta. Então tá. Então, eu vou ligar pra ele, se ele for demorar alguma coisa, eu vou avisar que vocês estão aqui, tá? Mas no mais vocês podem ir filmando, tirando foto, se vocês precisarem. Tudo bem. Tá bom? Fica à vontade. Valeu, obrigado. Quando você iniciou essa empresa, ela já tinha um conhecimento da área, então você já trabalhava com isso. Eu já tinha. Facilitou, né? Isso, facilitou porque eu já tinha conhecimento da área. Tinha conhecimento técnico, a parte de mão de obra, de serviço, a gente tinha conhecimento. Agora a parte de finanças, a parte de gerenciamento, era praticamente zero. A primeira oficina que eu trabalhei foi com 8 anos lavando peça. Como auxiliar, varrendo oficina, entrei. Desde criança eu me via como um mecânico. Eu pegava, no final do meu pai falava que se ele me dava um carrinho,
uma chave de fenda na mão, alicate, eu desmontava. Era o que eu gostava de fazer. Graças a Deus a gente conseguiu, ao longo desse tempo aí, a gente conseguiu abrir um leque de mercado melhor, e aí a gente conseguiu manter a empresa aberta, porque teve uma época, após o primeiro e o segundo ano de abertura da empresa, foi muito difícil. Eu quase fechei as portas, porque como eu não tinha conhecimento na área de gerenciamento, na área de finanças, então a gente abriu e começou a trabalhar. A gente trabalhava muito, mas só que o retorno que a gente tinha era difícil, porque como você não tem conhecimento, você não tem como fazer uma análise de crédito, você não tem como ter um mercado de compra diferenciado, você não tem essa visão. Então isso aí, com o passar do tempo que a gente foi adquirindo. Os 2 primeiros anos foi difícil, eu e a Fabiana quase fechamos as portas, porque só continuou mesmo por persistência mesmo, por falar, não, eu comecei, eu não vou desistir do meu sonho. Como você disse que a empresa hoje está no seu auge, tem uma situação para você hoje que ainda está dificultosa? A inadimplência. Porque na inadimplência você tem que regar muito, você tem que peneirar, vamos dizer assim, peneirar cadastro hoje para você não passar apurado, vamos dizer assim. A gente hoje tenta trabalhar com cartão de crédito, tenta trabalhar nessa linha, mas culturalmente ainda aqui na nossa cidade, ainda no nosso segmento, as pessoas ainda acham que se você for cobrar, querer que a pessoa te faça as compras somente no cartão de crédito, que é uma segurança para a empresa, você é uma empresa que você não vai servir para ela. O pessoal ainda culturalmente ainda está naquela fase da notinha, e aquilo ali quebra tudo. Fiado, né? Então a gente, hoje um dos pontos negativos que a gente tem aqui dentro da empresa é a inadimplência. Por mais que a gente faça um cadastro, feito um cadastro antes de você fazer um crédito, a inadimplência hoje é complicado. Tem em todos esses questionamentos que aconteceram, tem alguma coisa que a gente poderia ajudar você, o pessoal da consultoria, nós estudantes de ação? Assim, a gente, como a proposta que me foi feita no começo do projeto, é justamente isso, a consultoria gerencial, né? Que é isso, eu ter como base em vocês me passarem alguma dica sobre gerenciamento, de como economizar material, as linhas certas a ser seguidas, entendeu? Em resumo, tem mais lucratividade. Tem mais lucratividade, porque, eu vou dizer assim, a gente está no mercado, não está para bonito, a gente também está para ganhar dinheiro. Se fosse para ficar para bonito, eu não tinha nascido, porque eu sou feio. Esse é o objetivo, né? Ganhar dinheiro. Bom, pelo que o Éder nos disse, a empresa enfrenta problemas relacionados à inadimplência. Ele não quis dizer bem que tem um problema na empresa, né? Diz ele que era inadimplência, né? Inadimplência. Que ele fazia muita negociação a longo prazo com amigos, pessoas muito íntimas deles, e chegava a não receber. A maioria dos clientes não são só clientes, mas são amigos também, né? Algumas vezes há confusão entre a relação de amizade e a relação profissional, né? Ele quer então que a gente ajude, que faça ele, tipo, com a prestação de serviço dele, ele tem um ganho maior, tipo, em cada prestação, tipo, tem um lucro maior no desempenho dele. Basicamente seria isso, né? Seria inadimplência. Eu tentaria renegociar, instalaria uma máquina de cartão e cobraria uma coisa extra, um valor extra para suprir essa despesa da máquina de cartão, mas pelo menos pagando em cartão de crédito, ela conseguiria pagar
e essa dívida seria transferida ao o consumidor, que é os clientes dele, e ele conseguiria receber esse valor de forma mais eficaz, né? Acredito eu que seria dessa forma. Ferramenta. Eu acho que... Eu não vou chutar, mas eu acho que custo, volume e lucro seria, eu acho que uma boa, sei lá. Controle de pagamentos, ter controle de quem tá devendo para ele, porque não basta dizer que ele está com inadimplência se ele não sabe quem está. Tem que ter um controle das despesas dele e de quem tem que receber. Então, ferramenta contábil, na verdade, ele poderia elaborar um mecanismo de controle desses clientes. Por exemplo, eles pensaram uma série de alternativas. Mas o fato é que o Éder quer, nesse momento, diminuir a possibilidade de prejuízo causado por calotes. E o grande problema é que sua clientela é formada por amigos. Seus amigos, por sua vez, também são aqueles que costumam pedir fiado. E dizer não para amigos é complicado. Assim, não adianta muito para o caso do Éder criar sistemas complexos de liberação de crédito. Seus amigos iriam pressionar para abrir a exceção do mesmo jeito. Em qualquer dos casos, ele vai ter que tomar uma decisão pessoal. Se faz ou não faz o serviço fiado. Acontece que a contabilidade pode ajudar sim. Nesse caso, é preciso entender que há dois tipos de recursos que Éder pode levar o calote, caso seu amigo, o cliente, não lhe pague a fatura. O dinheiro que poderia ajudar a pagar a estrutura de funcionamento da empresa e até lhe gerar algum lucro, e o dinheiro que ele vai ter que tirar do bolso para prestar o serviço ao cliente. E saber diferenciar um tipo de recurso do outro é o que faz a contabilidade de custos. Olha só! Custos são todos os gastos das empresas para fabricar produtos ou prestar serviços. Se alguém constrói um carro, aquilo que é gasto com a borracha dos pneus, com o aço das estruturas e todas as peças fazem parte do custo do carro. Mas não são só estes os custos. Também são custos na fabricação do carro, o pagamento das pessoas que o fabricam. Mas para o carro ser fabricado, também precisa de toda a infraestrutura da fábrica, que também gera gastos. Assim, fabricar um carro tem 3 tipos de custos: materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos de fabricação. E esses custos são gastados na fabricação de uma cadeira, de um bolo, de uma casa e também na prestação de serviços, como uma oficina mecânica. Quando um cliente é atendido, há custo com os materiais diretos com as peças substituídas, a mão de obra dos mecânicos e os custos indiretos na manutenção de infraestrutura. Mas veja bem, um gasto representa que a empresa deu adeus a um dinheiro, esperando que o cliente ofereça mais em troca, certo? Sim, mas nem sempre esse dinheiro pode sair no momento em que o dinheiro do cliente entra, porque os custos podem ser pagos a prazo, à vista, no final do mês, ficar no estoque, e o pagamento pelo serviço prestado também pode ser pago à vista ou a prazo. Então, para não confundir, é preciso se confrontar o que se espera receber pelo serviço com o que se espera gastar, para decidir se vale a pena prestar o serviço ou não. Veja só, se a empresa cobra R$100 por um serviço e gasta R$30 com peça, R$30 com mão de obra direta e R$30 com custos indiretos de fabricação, então ela espera ter R$10 de lucro. Se aceitar fazer o serviço, então ela gastará R$90. Eles podem ser pagos no mesmo momento, como no caso das peças, ou no final do mês, como no caso da mão de obra e dos custos indiretos de fabricação. Agora, se a empresa recusar o serviço, ela não gastará os R$90. Gastará apenas os custos a serem pagos no final do mês, como os custos indiretos, e a mão de obra caso ela não seja comissão sobre a venda aos serviços. Sabe como isso pode ajudar uma empresa a evitar calotes? Se a empresa aceitar o serviço, ela pode pedir para o cliente adiantar como entrada o dinheiro dos custos que serão gastos somente em função dos serviços, que são, no caso da mecânica, os valores das peças e da comissão dos mecânicos. Se a empresa levar um calote, ela perderá então o dinheiro que seria utilizado para pagar os custos indiretos e perderá o lucro esperado. Mas isso aconteceria de qualquer forma se o serviço fosse prestado. Agora,
Se aceitar o serviço e levar um calote, então o valor gasto com as peças e mão de obra será um dinheiro do empresário que será colocado no carro do cliente caloteiro. O que, convenhamos, não é nada legal. Perceberam, pessoal, que uma parte dos recursos só vai ser consumida se o serviço for prestado. Caso o serviço não seja prestado, a parte dos custos fixos irá ser gasta de qualquer forma. Assim, se o Éder resolver financiar o serviço fazendo fiado sobre essa parte dos custos, os custos fixos, e levar calote, ele vai perder um dinheiro que, na verdade, ele poderia ter ganhado se prestasse outro serviço. Mas se ele fizer fiado de tudo e levar um calote de todo o serviço, então seria como algo parecido como tirar o dinheiro do bolso e entregado para o amigo. Ou seja, a contabilidade de custos fornece uma medida para que o Éder decida quanto quer assumir de risco ao fazer fiado. Para manter um mínimo de controle, ele pode pedir então uma entrada pelo serviço que corresponda aos custos variáveis. Claro que ele também pode fazer fiado de tudo para os amigos que gostem muito. Mas nesse caso, ele já faz isso sabendo que é a mesma coisa de estar emprestando dinheiro a um amigo. Mas, se já conseguimos entender a teoria, é preciso entender agora como isso ocorre na prática, e foi o desafio dos estudantes em ação. Para resolver, eles passaram um bom tempo desenvolvendo uma planilha de custos. Veja só como eles a formularam. Então, como que vocês organizaram o sistema de custeio? Bom, primeiro a gente definiu uma ordem de serviço, elencando todos os custos variáveis e a mão de obra necessária à consecução de cada serviço, sendo que os custos variáveis eles eram diferentes a cada situação e a cada veículo que chegava na empresa. Determinados materiais eram gastos para a sua manutenção, então a gente definiu dessa forma, né? A gente elencou todos os custos variáveis necessários para a manutenção do veículo e a mão de obra empregada naquele trabalho, né? Sendo que a mão de obra tinha um valor fixo, mais uma comissão atribuída de 5%, calculados todos os encargos, seria basicamente isso. Existe uma sistemática, ou seja, tem uma sequência. Até um certo ponto ele vai ser despendido por ele, ou seja, ele vai pagar pelo serviço. A partir do momento, então, a planilha traz essa informação, traz essas possibilidades. Ou seja, ele vai registrar cada produto que vai no serviço, a mão de obra do serviço, a partir daí ele vê o valor que ele pode trabalhar, entendeu? Ou seja, ele tem que cobrir os gastos dele com funcionário e peças e os custos fixos dele. Se ele conseguir cobrir, a partir dessa linha, aí ele pode trabalhar se ele pode trabalhar viável ou não. Ok, projeto pronto, só falta entregar ao cliente. Mas aí é outro grande desafio, não apenas para os estudantes, mais uma vez também é um grande desafio para profissionais já formados. Como a gestão é fortemente centralizada no proprietário, então fazer com que a empresa faça uso da ferramenta contábil significa ensinar e até mesmo educar o gestor e sua família sobre sua importância e em como utilizá-la. É uma empreitada. Só tá separada aqui, ó, mas ela junta aqui. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa pra você. Ela calculou o custo da peça e aqui calculou o custo da mão de obra, ó. Assim, esse aqui tá incluso o seu valor e o valor do funcionário. Esse é o valor do serviço. Total. Ou seja, é a sua parte do seu lucro e a parte do funcionário. 5% calculado sobre isso aqui vai ser a parte do funcionário. Não, eu entendo. Aqui no caso a gente vai mudar para 40. No meu ponto de entendimento é o seguinte: eu tenho como custo, por exemplo, eu cobro a mão de obra no valor de 100%. Fechou. Para mim, o meu custo dela custa 40%. Que é o do funcionário. Que é o do funcionário. Então, é esse valor. Você cobrou R$100. Eu cobrei R$100. O meu custo que eu pago para o funcionário fazer é 40%. No caso, vai ser R$40. Vai me sobrar 60% de lucro. Não. Nesse caso é assim, se você contratou com eles, combinou com eles 40%, isso significa que você vai colocar R$100 aqui, né? Então ele vai creditar para o funcionário 40%. Só que como essa comissão vai ser paga todos os meses, o funcionário ele ganha o direito de exigir férias, 13º e FGTS em cima disso. Sim. Então dá bem mais de R$40. De cada R$100, se o acordo é 40%, provavelmente você vai estar pagando 68%, 70%. Você vai ver aqui tá vendo? Por isso tem gente que fala que você paga muito 40%. Entendeu? Enfim, é isso.
Quando se faz uma consultoria em uma empresa de pequeno porte ou em uma microempresa, o que se faz é uma mudança na cultura organizacional, na maneira como os gestores veem seu negócio e tomam suas decisões. A experiência com os estudantes em ação fez com que Éder e sua esposa refletissem sobre a maneira como pagam seus colaboradores e sobre como esses gastos e os gastos com peças impactam em cada um dos serviços prestados. Essas reflexões provavelmente estarão presentes na próxima vez que algum cliente amigo por acaso pedir fiado. Olhem sua avaliação final. A gente aprendeu, tá aprendendo ainda, né? O bom mesmo é não vender fiado, o bom mesmo é vender e receber. Mas, infelizmente, um comércio ele gira em cima de crediário. Nem todo mundo trabalha com só trabalhar à vista, ainda mais a pessoa, no meu caso de clientes especificamente, ele se prepara para uma viagem, ele tem dinheiro guardado, para comprar um eletrodoméstico, ele se programa para comprar, mas para consertar um carro ele não tem esse dinheiro programado, porque ele vem na oficina com a intenção de fazer uma troca de óleo, fazer uma revisão básica. De repente ele gasta, fica bem maior o valor, fica bem mais elevado. Pois é, pessoal, esse foi o primeiro episódio do projeto Estudantes em Ação. Esperamos que você também tenha refletido sobre a natureza dos custos e em como a contabilidade pode ajudar em empresas pequenas e centralizadas em seus proprietários. Se você é estudante ou professor de contabilidade, que tal compartilhar esse material com seus colegas e trazer um feedback para a gente nos comentários aqui abaixo? E se você é um empresário, que tal compartilhar casos semelhantes que você tenha vivenciado conosco? Você pode usar o mesmo espaço. E você, que assistiu o vídeo e ficou pensativo, por acaso você teria uma outra solução para o problema da empresa do Éder? Compartilhe conosco suas ideias. Vamos dar continuidade à nossa conversa aqui pelas redes sociais. E se puder colaborar, clique em curtir no vídeo do YouTube e compartilhe no Facebook. Quanto mais pessoas assistirem, mais os conhecimentos sobre contabilidade para empresas de pequeno porte, microempresas, vai se tornar presente no dia a dia. Isso é bom para a contabilidade e isso é bom também para todo mundo. Quando nós nascemos, começamos a aprender, mamarando a falar e começar a escrever. Mas se depois não aprendemos a lição, estudo, trabalho, namoro e começa a zoação. Não importa a gramática, contabilidade, engenharia, economia, administração, somos todos estudantes em ação. Será que existe um manual, tem jeito de não se dar mal? Na escola encontrei a teoria, mas como eu coloco em prática? O tempo todo fico nessa confusão de ser